Fala galera, pessoas do coração, tudo bem pessoal? Então, estamos aqui, como eu falei para vocês, com um primeiro vídeo, um bloco especial falando sobre metabolismo aeróbio. Você não pode perder, acompanhe nossas aulas, terão aí em média 5 vídeos falando sobre toda a respiração aeróbia. Então nós vamos trabalhar esse processo, que é um processo extremamente complexo e muitos alunos chegam até às vezes no primeiro período de alguns cursos com dificuldade. Então vem comigo, vamos começar a falar sobre respiração aeróbia. Galera, presta atenção. Quando nós falamos da respiração aeróbia, é um processo extremamente complexo. E para isso, vem aqui, nós precisamos entender piamente como é que funciona aí toda essa engrenagem relacionada a esse processo específico. Então nós temos aqui na respiração aeróbia, nós temos o primeiro evento que é a glicólise, que será exatamente a temática do nosso vídeo de hoje, a primeira parte. Temos o ciclo de Krebs e aí vem realmente, vamos dizer assim, a parte mais complexa e importante, né? Todas são importantes, mas aqui a chamada fosforilação oxidativa, ela é fundamental. Então realmente isso aqui, a ponta do iceberg, nós vamos começar a analisar agora, que é a questão da glicólise. Então entenda bem direitinho como é essa história da glicólise. Gente, a glicólise, ela é dividida em duas fases, podemos dizer assim. Existe uma fase chamada de fase preparatória, onde nós vamos ter, de certa forma, um gasto, ou seja, é uma espécie de investimento que vai existir bioquimicamente para que possamos produzir energia. É dividida em 5 etapas. E temos a fase de pagamento, que é aqui onde nós vamos ter realmente a produção de uma parte, de um mecanismo que vai ser fundamental para a produção do ATP, e essa fase também dividida em 5 etapas. Hoje, nesse vídeo, nós vamos trabalhar a fase preparatória. Então, nós vamos pegar a primeira coisa, que é o seguinte, gente, a glicose ela precisa entrar, obviamente, na célula através de um processo de difusão facilitada. A glicose é uma molécula muito instável, ela é uma molécula danada, meio irrequieta, e ela não gosta de ficar parada. Então, a sua tendência, até mesmo molecularmente falando, é, ao entrar, querer sair, mas a célula não pode deixar. E para não permitir que a célula realmente perca essa glicose, ela faz o seguinte, ela diz assim, glicose, tu vai ficar aqui. E a glicose diz, eu não vou ficar. Então, ela obriga. Então, como é que nossas células farão para a glicose permanecer ali e entrar na via energética? Elas precisam estabilizar, deixar a glicose calma. E como quem faz isso? Inserindo exatamente o que? Fósforo. Então, vai ter que ocorrer uma fosforilação na glicose. Como é que acontece esse processo aqui nessa etapa 1 preparatória? Então, essa fosforilação ela vai acontecer através de uma reação, que é uma reação irreversível, hein, galera? Que ocorre através de uma enzima hexocinase. A hexocinase, na verdade, qual a função delas? Elas vão pegar e transferir esse grupo fosforila, ou seja, o fósforo inorgânico aqui que nós temos do ATP, tá certo? Para um grupo, vamos dizer assim, um aceptor nucleofílico. Evandro, como é que funciona isso? Vamos entender aqui. Então, nós temos a glicose, e aí vamos pegar aqui e analisar os carbonos, certo? Então, nós temos aqui, ó, pegando o carbono 1, carbono 2, 3, beleza? Tem o carbono 4, carbono 5 e carbono 6 da glicose. Para esse processo ocorrer, eu preciso ter inicialmente um gasto energético. E para isso ocorrer, eu preciso do magnésio. Então, o ATP, ele não vai se unir, obviamente, a hexocinase, ela não vai, ou hexoquinase, tá, gente? Tanto faz, mas normalmente fala assim, hexocinase. Essa enzima, ela não vai atuar direto no ATP, então ela vai precisar do magnésio para que, ao formar esse complexo, ele possa atuar sobre o ATP, retirando esse fósforo aqui, e esse fósforo será acrescentado exatamente o que? No radical, se você prestar ali, ó, no carbono 6, temos a hidroxila, que é exatamente o nosso aceptor para esse fósforo. E com essa fosforilação aqui, que é no carbono 6, nós estamos formando neste caso aqui, a glicose 6-fosfato. Então, esse processo aqui, por isso, nós temos a nomenclatura glicose 6-fosfato, pela ação da hexoquinase, isso gerando energia, estabilizando a molécula de glicose.
Então, essa é etapa 1. Interessante também destacarmos que existem 4 tipos de exocinase, certo? Nessas enzimas, uma delas é interessante, que é a 4, porque ela atua na ação hepática. E aí vem um detalhe. Vocês lembram que nós temos a questão da glicemia. O controle glicêmico depende principalmente, na verdade, da nossa função hepática, né? Então, nós estamos falando da nossa função hepática. Mas aí você diz, como é que funciona isso? Lembre-se que o glicogênio vai ser quebrado e vai produzir glicose. Em outras células, como musculares, que aí o glicogênio fica armazenado lá no músculo, né? Esse glicogênio vai trabalhar dentro do metabolismo energético do músculo. Mas nós precisamos de glicogênio que vai ser quebrado para liberar a glicose. Esse glicogênio está armazenado no fígado. E essa glicose precisa sair. Nos músculos não sai. A glicose não sai. E por que no fígado sai? Exatamente por causa dessa exocinase número 4. Porque o que ela vai fazer? Ela vai ter uma ação isomérica, na verdade, diferente, e uma ação cinética diferente, onde ocorrerá neste momento, pela sua ação, veja só, uma ação enzimática específica, uma enzima chamada de G6, ou seja, P-fosfatase. Como assim, Evandro? É a chamada glicose 6-fosfatase, e vai fosfatase, e essa, deixa eu ajeitar aqui, né? Tá feio esse número aqui, né? Glicose 6, tá bonitinho para vocês aqui terem noção aqui, tá horrível, né? Glicose 6-fosfatase. E essa glicose 6-fosfatase, ela vai permitir, então, que essa glicose, neste caso, ela saia, e aí vai sair como glicose das células hepáticas, e, obviamente, entrando na corrente sanguínea para regulação glicêmica. Processo esse de quebra desencadeado pela ação de um hormônio chamado de glucagon, hormônio pancreático. Então, fiquem atentos à exoquinase ou exocinase número 4, que difere das outras. Okay? Lembrando que esse processo aqui no citosol é um processo irreversível. Toda essa reação acontece no citosol, beleza? Muito bem. Vamos para agora, uma vez que formamos a nossa chamada glicose 6-fosfato, vamos formar agora a partir do seguinte, o processo de isomerização dessa glicose 6-fosfato. Então, o que é que vai acontecer? Como é que eu vou formar frutose a partir de glicose 6-fosfato? Lembrando que, mais uma vez, a presença do magnésio, né? Então, presta muita atenção na participação desse mineral. Ele é fundamental para que isto aconteça. E aí, gente, vem um ponto interessante. A frutose 6-fosfato, e aí a gente pega a glicose 6-fosfato, nós temos um processo reversível. É importante que esse processo seja reversível, porque existem outras vias metabólicas energéticas que eu posso produzir glicose, claro, a partir de vias não glicolíticas, ou vias não glicídicas, vamos dizer assim, a partir de vias, por exemplo, de lipídicas e proteicas. Tá? Então, o que é que vai acontecer nesse processo? Existe uma enzima chamada de fosfoexose isomerase, né? Essa fosfoexose isomerase. Existe uma enzima chamada de fosfoexose isomerase. E o que é que esta enzima ela vai fazer, pessoal? Se liga agora aqui. Esta enzima, pessoal, ela vai fazer o seguinte. Ela vai pegar, precisa mais uma vez da ação do magnésio, e vai. Lembra que nós já temos a fosforilação aqui, ó, beleza? Onde? No carbono 6. Aí eu terei outra fosforilação agora no carbono, na verdade, aqui, ó, nessa condição, posteriormente no carbono 1, certo? Mas essa fosforilação no carbono 1 vai acontecer um pouco mais na frente, porque eu vou formar frutose 6-fosfato. Mas para formar frutose 6-fosfato, eu preciso modificar a estrutura e o posicionamento aqui. Tanto que a frutose também é uma exose. Então, o que é que vai acontecer? Essa enzima fosfoexose isomerase, ela vai, obviamente, neste caso, ó, promover a abertura da glicose, certo? Então, esse anel aqui ele vai abrir e aí vem a ação da enzima. Essa fosfoexose, ela vai modificar a estrutura, porque vai, a partir desse momento, ter um intermediário bioquímico chamado de enediol.
Esse enediol, na verdade, é um alceno-enol que vai promover essa condição de modificação associada à enzima. Modificando a posição que vocês estão vendo aqui, e você começa a analisar toda essa modificação da estrutura da molécula que antes era uma glicose, eu vou, ao alterar essa condição isomérica, o posicionamento, eu vou modificar a minha característica de quê? De uma aldose, né? Que a glicose é uma aldose, e começaria a formar aqui uma cetose, certo? Depois que todo o processo ocorre mediante a ação intermediária do enediol, aí eu vou ter o fechamento do anel e terei agora sim a formação do que nós chamamos de frutose 6-fosfato. Então, lembra que a segunda etapa é uma etapa de modificação isomérica, de conversão da glicose para a frutose, de uma aldose para uma cetose. Lembra que eu falei que eu vou ter essa fosforilação, vamos dizer assim, nesse carbono 1, beleza? Que eu já tinha no carbono 6 aqui da glicose, pronto. Essa corresponde exatamente à nossa terceira etapa preparatória, que é exatamente o que? A fosforilação da frutose. Só que agora essa fosforilação também interessante, que é uma via irreversível, só ela é uma irreversível a nível intracelular, pois eu tenho uma condição reversível em outra situação, mas é uma outra história, uma outra conversa bioquímica aqui. Então, o que é que vai acontecer? Eu formei a minha frutose, eu tenho que a minha fosforilação no carbono aqui. Lembra que eu mudei de glicose para frutose. Eu mudei de aldose para cetose. E agora aqui, ó, o carbono 1, que eu tinha dito para vocês no slide anterior, eu tenho um aceptor nucleofílico aqui. Olha o magnésio sempre pontuando aqui, e olha o segundo ATP sendo gasto aqui, ó. Eu tenho o nosso segundo ATP gasto, certo? Nessa ação. Lembra que o primeiro foi logo lá na estabilização, né? Da exoquinase. E aí, pessoal, neste processo aqui, ó, quando eu vou liberar esse fósforo ele vai ser exatamente acrescentado ali, ó, no aceptor do carbono 1 desta frutose, formando agora a frutose 1,6-bifosfato. Então, a gente tem todo um processo sendo desencadeado, e aí a gente vai ter o quê? Até o momento, nenhum processo de oxidação, né? Então, a gente está preparando a molécula para sofrer oxidação. Detalhe interessante é esse quadro aqui. Vejam que esse processo é uma coisa interessante para a gente trabalhar. A enzima que realiza vamos dizer assim, esse processo aqui, chamado de fosforilação no carbono 1, é a fosfofrutose quinase, ou PFK1. Existe a PFK2 também, mas a PFK2 atua em outra via metabólica, principalmente neoglicogênica, mas é uma história que a gente conversa em outra situação. Nosso foco aqui é a glicólise clássica. E aí, interessante, quanto menos ATP, produção de ATP nós tivermos, maior será essa conversão que nós vamos ter aqui para, obviamente, se eu tiver menos ATP, eu vou ter uma necessidade de produzir mais ATP, então essa via acelera. Se eu tiver taxa de ATP alta, minha concentração de ATP for alta, o que acontece? Essa via metabólica ela regride, porque não haveria necessidade, até mesmo porque é uma via de gasto energético, certo? Então é interessante ficarmos atentos a estas fases aí. E a terceira, melhor, a fase, fechando essa aí, migrando para a fase número 4, que é exatamente a quebra dessa frutose. Lembrando o seguinte, gente, a frutose, ela é o que? Uma hexose, formada por 6 carbonos. Tem a ação de uma enzima muito importante para isso acontecer. Já está na fase finalzinha aí, lembrando que são 5 etapas, e essa fase aqui da frutose, aí a gente tem a enzima chamada de aldolase, conhecida popularmente como aldolase, mas é a frutose 1,6-bifosfato, também conhecida como aldolase, certo? Essa bifosfatase, vamos dizer assim, ela vai fazer o seguinte, que essa enzima vai fazer. Ela vai pegar e vai quebrar, certo? Vai clivar essa frutose 1,6-bifosfato em 2 produtos. Só que aí muita gente se equivoca. Como assim? Porque pensa que vai formar logo de cara duas aldoses, ou seja, 2 gliceraldeídos 3-fosfato. E não é assim, gente.
Aí, normalmente dos livros vem aquela via metabólica, como nossa preparação aqui ela é um outro nível, a gente tem que trabalhar realmente o processo como é. Então, o que é que vai acontecer? Temos a clivagem, certo? Formando aqui uma aldose, que é o gliceraldeído 3-fosfato, que é o principal, e vai formar uma acetose, que é o dihidroxiacetona fosfato. A dihidroxiacetona fosfato, ela não vai ser, obviamente, preparada direto para entrar na segunda fase da glicose. Quem vai direto é o gliceraldeído, é esse cara aqui que vai direto. Mas, Evandro, lembrando o seguinte, eu não lembro que você tinha dito uma vez que são 2 gliceraldeídos, né? Isso, e você estuda, e é verdade. Só que eu vou formar um aqui, beleza? Que vai para a via direta. Só que é o seguinte, lembrando, como eu quebrei, eu tenho que 3 carbonos, são 2 compostos formados por 3 carbonos, até mesmo porque a frutose são 6, né? É uma hexose. Então daí eu vou ter o quê? 2 compostos com 3 carbonos. E aí, pessoal, que é a última fase, que é dessa fase preparatória, que é essa conversão desses trioses. Como assim? Lembra que eu falei que o gliceraldeído, o que acontece, uma via vai direto para o processo já na fase de rendimento? Beleza. E aí ficou a dihidroxiacetona, só que essa dihidroxiacetona, gente, é interessante. Ela vai sofrer a ação de uma isomerase, que é a triose fosfato isomerase. E vai ser convertida aí sim em gliceraldeído. E aí esse gliceraldeído vai participar da via. Então, o que acontece na primeira ação da aldolase é que ela vai produzir apenas um gliceraldeído 3-fosfato. Depois, esse dihidroxiacetona, que também vai ser produzido pela ação da aldolase, ela vai sofrer a ação de uma outra enzima para daí sim produzir o segundo gliceraldeído 3-fosfato. Então, na verdade, que nós vimos nessa fase? Nós vimos o quê? Que nós temos a glicose, beleza? Essa glicose, nesse primeiro processo, temos um gasto de quê? De ATP, beleza? Então, pela ação da exoquinase. Depois, formando o quê? A chamada glicose 6-fosfato. Esse processo de glicose 6-fosfato. Lembrando que essa glicose 6-fosfato no fígado tem uma ação diferente. Aí vem um processo reversível, né? Onde a partir da glicose 6-fosfato nós vamos ter a formação da frutose. Deixa eu apagar aqui, a letrinha aqui, ó, que é a frutose, beleza? A frutose 6-fosfato, que é exatamente a modificação isomérica. Essa frutose 6-fosfato vai sofrer a ação de uma outra enzima. Não esqueça, o magnésio extremamente importante. Você tem aqui o fosfato, aí vem a frutose. Vou colocar aqui, ó. Temos a frutose, beleza? A frutose 1,6-bifosfato. E aí sim, a partir da frutose 1,6-bifosfato, o que é que nós vamos ter? Aquela via onde vai ter a separação, onde eu formarei o gliceraldeído, né? Eu tenho gliceraldeído, que a gente viu agora 3-fosfato, e esse já vai direto, né? Já vai direto na via. E eu tenho aqui a dihidroxi, que é a acetona. Essa dihidroxi, o que é que vai acontecer com essa dihidroxi? Ela vai ser, obviamente, convertida em gliceraldeído e aí segue o jogo. Então, por isso que fala assim, 2 gliceraldeídos. O Evandro, por que eu vou produzir essa via aqui separada, que não produz logo 2? Primeiro, gente, é uma questão muito importante a gente analisar aqui, e essa produção não logo de 2 faz com que também eu tenha um processo aqui reversível, facilitando a velocidade em um processo reversível por outras vias energéticas. Então, isso é uma adaptação bioquímica, ok? Então, espero que vocês tenham curtido essa nossa primeira aula de metabolismo energético, respiração aeróbica e glicólise. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a segunda etapa, que é a etapa de rendimento. Então, vamos partir exatamente daqui, gliceraldeído 3-fosfato. Beleza, pessoal? Gente, um abraço, beijo no coração e até a próxima videoaula. Valeu, tchau, tchau.